Fala pessoal, eu sou o Henrique Nunes, eu sou engenheiro eletricista e gerente de contratos aqui na BFS Engenharia e hoje a gente vai trazer para vocês um tema bem importante no cenário de instalações, que é a metodologia BIM e a compatibilização de projetos. A gente vai trazer nesse vídeo para vocês um comparativo entre o CAD e o BIM, vamos trazer exemplos, vamos mostrar para vocês de verdade o que é o BIM e como que isso pode trazer benefícios nos projetos de instalações. Nos últimos anos, esse termo compatibilização em BIM, ou mais especificamente o BIM, ele ficou cada vez mais recorrente entre arquitetos, engenheiros e todos os profissionais que trabalham com projetos e com a construção civil de uma forma geral. Então é importante a gente entender o que é o BIM e como que ele melhora a nossa vida na hora de compatibilizar projetos. A sigla BIM, B-I-M, ela vem do inglês, que é Building Information Modeling. Numa tradução livre para o português, isso significaria algo como o modelamento da informação da edificação, algo que vai por aí. Então, basicamente, o que o BIM faz de diferente dos projetos convencionais, aqueles que a gente trabalha fazendo linha, fazendo círculo e tal? A diferença do BIM é que você modela a tua edificação por inteiro dentro do computador. Você não enxerga somente planos dela, como vistas, plantas baixas, cortes, você enxerga ela por inteiro. Isso vai muito mais do que o 3D, que é uma parte bem importante do BIM. Mas o que o BIM traz é parametrização em tudo aquilo que você está modelando. Então, quando você está fazendo um projeto convencional, você vai ter paredes que são basicamente duas linhas, a de dentro e a de fora. No BIM, aquela parede ela é um objeto dentro do software, ela tem informações, o software identifica o material, a altura, o orçamento, questões de orçamento, custo, revestimento, tem muita informação que você consegue colocar em cada um dos elementos que você está modelando no BIM. Então, é assim que ele se diferencia dos projetos convencionais. O projeto convencional, ele é um desenho. O BIM, ele é um modelo com muito mais parâmetros que permite você ter uma visão muito mais global daquela edificação que você está projetando. O mais importante do BIM, pelo menos nesse momento, no conteúdo que a gente está tentando trazer para vocês, é que ele permite que todos os projetistas consigam trabalhar de forma integrada. Quando uma edificação vai ser erguida, ela nunca é feita por um projetista só. São inúmeros profissionais, muitas vezes de escritórios diferentes, com conhecimentos diferentes, com experiências diferentes, que vão trabalhar naquele projeto. Então, se a gente não tiver uma forma de todo mundo conseguir conversar e entender o projeto do outro, a obra tende a ter muito problema depois na hora de executar. É bem comum aquela frase, na obra eles resolvem. A ideia do BIM é eliminar esse tipo de problema, esse tipo de situação, esse despejo de tarefas para a obra. Então, quando a gente está trabalhando com o BIM, a gente permite fazer o que a gente chama de compatibilização, que também é possível fazer no CAD, em metodologias mais planas de projeto, digamos assim, mas é muito melhor no BIM. Porque no BIM você está enxergando todos os modelos em 3D com parâmetros que permitem que você enxergue os conflitos, que são tanto de ordem física, como por exemplo, eu tenho uma tubulação de hidráulica em conflito com uma tubulação de elétrica. Isso não pode acontecer, isso precisa ser resolvido. E se você não resolver no projeto, a obra vai ter que desviar uma da outra depois quando eles forem instalar. Então, a ideia da compatibilização é impedir esse tipo de problema já na etapa de projeto, para que isso não prejudique o orçamento, não prejudique prazo de execução, mas também impedir conflitos da ordem de comunicação. Porque como são muitos projetistas trabalhando, todo mundo precisa ver o que o outro está fazendo para adequar o seu projeto. Senão cada um faz o seu jeito, entrega e você tem, ao invés de uma obra, você tem vários projetos. Isso não funciona, a construtora é uma só, ela precisa que todos os projetos estejam mesclados como uma única solução. Então o que a compatibilização faz, e essa é uma tarefa de todos os projetistas envolvidos, é basicamente ver se esses conflitos, tanto na ordem física, de instalações que estão conflitando entre si, quanto na falta de comunicação na hora de pensar nas soluções, se esses conflitos estão sendo resolvidos já na etapa de projeto. É por isso que muitas vezes um projeto ele leva muito tempo quando ele é feito numa metodologia BIM, porque justamente você precisa de tempo para conseguir gerar esses relatórios de conflitos e resolver eles antes disso ir para a obra. Então, quando a gente tem um projeto 100% compatibilizado, ou como a gente pode chamar, um projeto zero interferências, isso gera naturalmente uma execução de obra muito mais rápida. Porque a pessoa que vai executar aquela obra, ela pega o modelo, ela pega a planta baixa, ela consegue explicar para a sua equipe de execução sem nenhuma dúvida, porque já foi tudo resolvido em projetos e com isso é muito menos perda de tempo, perda de material, muito menos erros na execução que precisam ser desfeitos e depois refeitos para ajustar.
Isso gera muito menos problema na obra e, consequentemente, uma obra muito mais rápida para aquela construtora envolvida. Para a gente entender melhor qual que é a potencialização que o BIM dá na hora de fazer uma compatibilização, é interessante a gente comparar como que a gente compatibiliza no CAD e como que a gente compatibiliza no BIM. É importante ressaltar que a gente não está falando de softwares específicos. Você tem vários softwares para trabalhar na metodologia CAD, que é a metodologia tradicional do desenho, assim como você tem vários softwares para trabalhar na metodologia BIM. Então, o que a gente está tratando aqui não é sobre softwares, e sim sobre metodologias de trabalho. Então, para a gente falar no CAD, como que você faz compatibilização dessa forma? Você vai ter vários planos, normalmente várias plantas baixas, vários cortes, vários desenhos planificados, todos em 2 dimensões. E você consegue fazer uma compatibilização, muitas vezes, restrita àquele plano, às 2 dimensões que estão naquele plano. Aqui, por exemplo, eu tenho várias luminárias no projeto elétrico e eu preciso desviar toda a infraestrutura de climatização para que ela não esteja em conflito com essas luminárias. São infraestruturas que vão ter uma ocupação de espaço dentro de um forro, então eu não posso gerar um conflito entre elas. Mas no CAD, a minha visão desse conflito, ela fica limitada ao plano 2D. A não ser que eu consiga gerar vários cortes em cada pedaço aqui, e eu tenho que desenhar esses cortes manualmente, eu não consigo enxergar isso no eixo Z, eu não consigo enxergar isso na altura. Ou então, se eu estiver trabalhando com cortes, eu não consigo enxergar plenamente na largura e na profundidade. Então, a limitação que o CAD impõe, que a própria metodologia do CAD impõe, é a mesma limitação que a gente teria para fazer compatibilização desenhando tudo no papel. Claro que eu estou fazendo uma comparação bem esdrúxula aqui, mas em termos de compatibilização, você joga tudo um em cima do outro e vai desviando na horizontal. É isso que a compatibilização no CAD consegue oferecer de uma forma mais básica, sem você entrar em plugins ou em outras formas de trabalhar. Quando a gente vai para o BIM, você já vai trabalhar normalmente com outro software, você também consegue enxergar tudo no plano 2D, tudo em planta baixa, em cortes, fazendo vistas, e tudo fica essa mesma loucura, né? Várias instalações, uma em cima da outra, fica uma loucura para você conseguir entender. Mas você também tem a opção de enxergar tudo no 3D. E aí no 3D não tem erro, você tem todas as dimensões exibidas ali para você. Então aquele problema que você tem, que está uma falha, um conflito de compatibilização na horizontal, pode ser que nem seja um problema se 2 infraestruturas estiverem com uma distância vertical uma com relação à outra. Então quando você está enxergando tudo no 3D, ou seja, quando você está trabalhando no BIM para fazer compatibilização, você consegue enxergar muito melhor esses problemas que às vezes nem são problemas. Então o BIM ele permite você primeiro enxergar o que está acontecendo para depois você resolver, se é que vai ser necessário resolver alguma coisa. O próprio software, isso claro, depende muito de um software para outro, mas o próprio software normalmente ele tem formas nativas de você conseguir enxergar esses conflitos. Você consegue gerar um relatório de compatibilização, verificar as interferências entre uma disciplina e outra. Por exemplo, aqui eu estou com uma disciplina de elétrica aberta, eu posso testar todas as minhas interferências entre os conduítes da disciplina elétrica com, por exemplo, as tubulações, né, ou sei lá, as tubulações do projeto hidráulico, por exemplo. Eu consigo gerar um relatório disso e ver bem certinho qual o duto da elétrica que está em conflito com qual tubulação do hidráulico. Então, se você por algum motivo está fazendo uma compatibilização que não precisa ser total, por exemplo, tem elementos que a construtora disse, não, isso aí a gente resolve na obra, pode ignorar. Você consegue inclusive fazer uma compatibilização parcial. Você consegue filtrar os elementos que você quer analisar para que não seja necessário carregar tudo e gerar compatibilização de coisas que não necessariamente serão estritamente necessárias para a construtora. Então aqui a gente consegue ver nessa tela tudo aquilo de compatibilização que o software pegou. Eu tenho, por exemplo, esse duto aqui hidráulico em conflito com esse duto de PVC aqui da rede elétrica. Então tudo isso, cada um desses dutos ele tem uma identificação, eu consigo encontrar esse duto por esse código aqui, por essa identificação, e com isso eu acho exatamente onde ele está. Porque essa lista aqui, esse relatório de compatibilização, ele não te diz se o duto está no térreo, se ele está no ático, se ele está no pavimento tipo, em qual pavimento que ele está, em qual ambiente que ele está. Ele está em algum lugar do projeto, você está vendo o projeto como um todo. Então o fato de ter esses identificadores te ajuda a localizar e você consegue simplesmente copiar esse número aqui e encontrar exatamente esse elemento. Aí você já vai direto ao ponto.
Essa é uma das formas de você compatibilizar no BIM. Existem outros softwares que auxiliam nesse trabalho. Não que não seja possível fazer direto pelo software nativo. Aqui no caso eu estou mostrando no Revit. Existem outros softwares auxiliares para isso, mas você diretamente só aqui no Revit você já consegue fazer esse trabalho. Como que a gente trabalha então com compatibilização aqui na BFS Engenharia? Nós utilizamos majoritariamente o software Revit para fazer os nossos projetos em BIM. Ele é um software bem popular para projetos de engenharia. Não que seja o único, mas é o que a gente escolheu aqui na nossa empresa. A gente costuma trabalhar então primeiro sempre em planta baixa. Todos os projetistas vão sempre começar desenhando e modelando cada um a sua própria planta baixa. Então, por exemplo, o projeto elétrico, ele vai colocar ali os seus medidores, ele vai colocar suas infraestruturas em shafts, pontos de tomada, pontos de iluminação, tudo aquilo que compete ao seu projeto. Inicialmente, já tentando prever possíveis conflitos que ele vai ter com outros projetistas, mas num primeiro momento, cada um meio que faz o seu, até para você conseguir definir quais são as necessidades que cada projeto vai ter. Depois, a gente começa a enxergar tudo no 3D. E é aí no 3D que a gente vê aonde que nós estamos tendo conflito. Colocaram um reservatório bem no meio onde estavam os medidores de energia elétrica. Baita conflito, alguém vai ter que sair dali, alguém vai ter que se compatibilizar. Normalmente a gente cria também hierarquias de disciplinas que vão se compatibilizar com as outras, porque também não tem como todo mundo compatibilizar consigo mesmo ao mesmo tempo, senão você tem dois dutos em conflito e os dois decidem compatibilizar descendo. Aí você continua com o mesmo conflito, só que numa outra posição. Então a gente tende a criar hierarquias de compatibilização focando naquelas disciplinas que precisam ter aquela posição mais fixa. Por exemplo, as disciplinas do projeto sanitário de drenagem, infraestruturas que levam a água por gravidade. Aquela inclinação da tubulação é muito difícil de você movê-la para uma outra posição, ela ocupa bastante espaço, então é mais fácil você compatibilizar, por exemplo, uma outra infraestrutura que não precisa estar exatamente ali, ela pode estar um pouco mais para o lado, mais para cima, mais para baixo, então a gente consegue enxergar isso tudo desde o início do projeto, quando a gente está começando a fazer já o nosso estudo preliminar, que normalmente é a nossa primeira etapa de projeto aqui na BFS. Recentemente a BFS Engenharia concluiu um projeto feito para o setor de varejo, uma obra bastante complexa, que levou bastante tempo para ser concluída só na parte de projeto, ainda mais a parte de execução, que foi depois feita por toda a equipe especializada. Foi um projeto com mais de 20 mil metros quadrados de área total construída, quase 6 mil metros quadrados de área de operação, vendas, projeto bastante complexo, demandou bastante tempo, bastante dedicação de todos os profissionais da BFS que estavam envolvidos, exigiu reuniões semanais, muitas etapas de compatibilização e que a gente gostaria de trazer como uma espécie de estudo de caso para a gente finalizar esse nosso vídeo sobre compatibilização. Nesse projeto, a BFS foi contratada para desenvolver as disciplinas de elétrica, automação, hidrossanitário, que a gente gosta de misturar, hidráulico e sanitário, climatização, exaustão, a parte das tramitações para hidráulica, para elétrica. Foram várias disciplinas, inclusive eu só citei algumas aqui, mas foram várias disciplinas, bem como outras que foram contratadas por outras empresas, ou foram terceirizadas por outras empresas que executaram. Então, a compatibilização foi talvez o ponto-chave do sucesso que a gente teve com esse projeto. Sem a gente compatibilizar, teria sido absolutamente impossível a obra conseguir executar tudo aquilo que a gente conseguiu projetar. A ideia então da compatibilização, ela não é só fazer algo bonitinho para gerar um relatório que diz não tem mais nenhum conflito. Não é uma coisa documental. A compatibilização ela tem uma aplicação extremamente prática na obra. Ela serve para evitar prejuízo e para evitar perda de tempo depois, quando a equipe de execução assume aquele empreendimento e começa a executar. A compatibilização ela serve então para você ver uma coisa no projeto e conseguir executar exatamente a mesma coisa quando chegar na obra. Não é coisa de, tem 2 centímetros de diferença. Não, uma compatibilização bem feita, um projeto bem feito, ele não tem 2 centímetros de falha. O que está no projeto é perfeitamente executável quando o pessoal chega na hora da obra. Esse é o nosso objetivo aqui na BFS, é entregar projetos completamente compatibilizados para que o que a gente está entregando seja perfeitamente executável depois, quando isso chega na obra. Quando esse projeto ele foi encerrado e a obra também foi concluída e inaugurada, a BFS participou de uma visita ao local, a convite da equipe de execução, para a gente ver como que tudo foi executado, se tudo ficou realmente como estava ali no projeto, e a gente conseguiu enxergar situações como essa, em que a gente viu o projeto de um lado e a execução absolutamente semelhante àquilo que a gente projetou. Então,
Então, esse é o nosso foco quando a gente está projetando, é deixar tudo modelado de acordo com tudo aquilo que a equipe de execução vai ter condições de executar. Então, compatibilização é isso, é fazer um projeto que permita que ele seja executado com perfeição. Então, pessoal, era isso. A gente espera que vocês tenham entendido com esse vídeo, com esse conteúdo, quais são os benefícios de uma compatibilização de projeto, como que isso traz melhorias para uma execução de obra bem feita, como que isso poupa tempo, como que isso poupa dinheiro, que é uma questão extremamente importante também. A gente gostaria de pedir para que vocês comentem as suas dúvidas aqui, né? Tragam sugestões de conteúdos para a gente trazer mais artigos, mais vídeos, mais conteúdo bacana a respeito de projetos e como que isso torna as execuções de obra cada vez melhores. Obrigado!